darmos início a mais uma aula do nosso curso de Teologia do Progresso Espiritual. Cumprimentamos a todos. Esperamos que todos estejam na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Iniciemos com a nossa oração ao Espírito Santo. Divino Espírito Santo, amor do Pai e do Filho, inspirai-me sempre o que devo pensar, o que devo dizer, o que devo calar, o que devo escrever, como devo fazer para obter a vossa glória, o bem das almas e minha própria santificação. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nas aulas anteriores, nós falamos da função de Deus, de uma maneira geral, na nossa vida cristã. E antes havíamos explicado que íamos dividir o tema, primeiramente, na função de Deus e depois na função do homem na vida cristã. Embora que essas duas ações, a de Deus e do homem, atuem conjuntamente, paralelamente, Deus dando graça e nós correspondemos à graça. E assim sucessivamente. Então hoje daremos início na segunda parte, que é a função do homem na vida cristã. Refletindo sobre tudo que Deus nos deu, que vimos nas aulas anteriores, a graça santificante, o organismo espiritual, composto pela graça santificante, pelas graças atuais, pelos dons do Espírito Santo, pelas virtudes infusas, nos dando o seu Filho que morreu para nos resgatar, nos dando a sua mãe como nossa mãe, nos dando tantos exemplos de santos para que possamos imitar, para que possam interceder por nós, e até mesmo anjos que se colocam a nosso serviço, nos dando o anjo da guarda. Tantas maravilhas Deus nos deu, tantos prodígios, e devemos então corresponder a tudo isso. Né? E então a primeira forma de corresponder, e a melhor forma, é claro, pela gratidão. Né? E a gratidão, a melhor forma de agradecer é justamente agir de forma a corresponder com o que Deus espera de nós. Né? E, além disso, isso é para o nosso próprio bem espiritual, porque se correspondemos ao que Deus espera de nós, espera que façamos, seremos recompensados por Ele mesmo, segundo os nossos méritos. Teremos uma aula, uma das aulas seguintes, que falaremos sobre a doutrina do mérito. Né? A recompensa foi prometida por Deus, mesmo que dermos, ainda que seja um copo d'água, ao menor dos irmãos. Por causa de Jesus Cristo, não perderemos a nossa recompensa. E a nossa glória no céu será proporcional, a graça que teremos será proporcional conforme a recompensa, ou seja, conforme a correspondência, conforme correspondamos, receberemos e pratiquemos as obras, seremos recompensados mais ou menos. Tá? São Paulo, em Coríntios, 1 Coríntios, vai dizer: cada um receberá a sua recompensa segundo o seu trabalho. Totalmente proporcional ao trabalho, seremos recompensados. E a nossa glória do céu vai variar com isso. E, na qualidade de colaboradores seus, continua São Paulo em outra carta, exortamo-vos a que não recebais a graça de Deus em vão. Então Deus nos deu tudo que nós ouvimos e já acabamos de repetir. Então, desperdiçar isso tudo é receber a graça de Deus em vão. É abusar da sua graça. E isso seria muito triste. Além de que nos faria perder a própria graça, como também já ouvimos. Então, para corresponder a essa graça, antes de tudo, devemos praticar, então, as devoções ao que Deus nos deu. Né? A devoção à Santíssima Trindade, adorando, cultuando. Né? Também a Jesus, o Verbo encarnado, a devoção à Santíssima Virgem, aos anjos e aos santos. E prestar-lhes culto, prestar-lhes homenagem, venerá-los. Né? Tudo isso agrada ao coração de Deus. A virtude da religião, que cultua, que dá a Deus o culto devido, é uma das virtudes mais importantes. No entanto, essas devoções não são suficientes. Jesus mesmo vai dizer numa passagem, não é o que diz Senhor, Senhor, que entrará no reino dos céus, mas o que faz a vontade do Pai. E para começarmos a fazermos a vontade do Pai, primeiro devemos nos voltar para nós mesmos, né? Para nos purificarmos, lutar contra os chamados inimigos espirituais. Esses inimigos são de três ordens. Primeiro, a tríplice concupiscência, que falaremos logo a seguir. Depois, essa tríplice concupiscência já se entenda um desejo desordenado, é instigada pelo mundo e também pelo demônio. E também, para corresponder, além das devoções, devemos multiplicar os atos meritórios, através dos atos de caridade, né? Realizar atos que sejam deiformes, da forma de Deus, conforme a vontade de Deus. E também receber os sacramentos com as melhores disposições possíveis. Né?
Os sacramentos produzem em nós a graça. Eles são ex opere operante, né? Independente da nossa vontade, vão produzir a graça. No entanto, a medida dessa graça é conforme a medida da nossa cooperação. Então, também pelos sacramentos colaboramos com essa vontade de Deus para corresponder à graça. Então, os inimigos espirituais são a concupiscência, o mundo e o demônio. Né? A concupiscência, que é o desejo desordenado, é o inimigo interior, que trazemos sempre conosco. São as nossas más inclinações. E muitas vezes, somos dominados por ela. Né? E o mundo e o demônio são os inimigos exteriores, né? Que vêm justamente para atiçar em nós o fogo da concupiscência. Em vez, além de nós mesmos temos que lutar contra nós mesmos, o demônio e o mundo ainda nos tentam para atiçar aquela inclinação que já possuímos. Então veja que esse trabalho de nos purificar não é algo tão simples. Sobre a concupiscência, a tríplice concupiscência, melhor dizendo, ela consta lá no Evangelho, na carta de São João, né? Na primeira carta de São João, que vai dizer: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas do mundo. Então, por isso que é chamado de tríplice concupiscência, da carne, dos olhos e a soberba da vida. E hoje nós veremos as duas primeiras, a concupiscência da carne e a concupiscência dos olhos. Então, como já falamos, concupiscência é um desejo desordenado, ou uma cobiça desordenada para os prazeres dos sentidos. Tá? Primeiramente, é bom observar que o prazer não é um mal em si. Na verdade, Deus associou ao prazer principalmente aquelas coisas que são para a nossa sobrevivência, que é a alimentação e a sexualidade. Então, temos prazeres associados a ambos, porque deles depende, da alimentação e do sexo, depende a própria sobrevivência da raça humana. Então, temos uma finalidade, tanto na alimentação como no sexo. E a questão do desejo desordenado é justamente você ficar com o prazer e perder a noção da finalidade. Né? Ou seja, desconectar. Do alimento, quero apenas o prazer. Do sexo, quero apenas o prazer. A finalidade não me interessa muito. Né? Então, isso é uma desordem porque é ir contra a ordem estabelecida por Deus. E essa desordem traz consigo outra. Né? Porque quem age somente pelo prazer acaba ficando exposto a amá-lo em excesso. Ama mais do que deveria. Como diz Santo Agostinho, que repete já de outros teólogos anteriores a ele, em vez de comerem para viver, vivem só para comer. Então, vemos hoje como isso é comum. Né? As pessoas sempre se dedicando cada vez mais à alimentação, festas, esbanjar na comida, né? Comidas cada vez mais requintadas, sempre mais, e a bebida assim também. Então, a segunda, que é a concupiscência da carne, é mais perigosa porque afeta todo o corpo. Tá? Absorvemos a sensualidade do mundo, né? Mas através dos nossos sentidos, principalmente através dos nossos sentidos exteriores, né? Pela visão, através de filmes, de novelas, na internet, hoje em dia. Hoje o mundo é um mundo erotizado. Às vezes mesmo na rua, pessoas mal vestidas que estimulam a sensualidade dos outros, outdoors, estamos toda hora em contato com o mundo erotizado e isso estimula a nossa sexualidade. E também através da audição, por conversas maliciosas, né? Através da música, músicas muitas vezes de letras que chegam a ser eróticas, né? Hoje em dia, terríveis. Né? Então tudo isso também estimula a nossa sexualidade. Né? E o perigo ainda aumenta porque os prazeres se estimulam uns aos outros. Né? Então você ouve e você vê ao mesmo tempo e é duplicado o estímulo. Né? Então o corpo, o amor do corpo, o prejuízo é que ele começa a fazer esquecer o bem da alma. O corpo começa a querer dar satisfação só mesmo a si próprio e já não se importa com a parte espiritual, com o bem da alma. Então o cuidado também excessivo com a saúde do corpo, né, faz que ele vire uma idolatria do corpo, faz-nos cortejar o corpo cada vez mais. Então também estimula muito a vaidade. Né? Então é o que vemos muito hoje em dia, né? Uma idolatria do corpo, querendo ser cada vez mais bonitos, ou os homens cada vez mais musculosos para aparentar, para estimular a vaidade, que já está até mais superior à saúde, que sabemos que exercitar-se muito, exageradamente, nem às vezes é bom para a saúde. E o remédio para isso é mortificarmos o prazer sensual. Né? Vai dizer São Paulo aos Gálatas
Pois os que são de Jesus Cristo crucificaram a carne, com as paixões e concupiscências, com os desejos desordenados. Né? E o que é crucificar a carne? Né? Vai dizer Monsenhor Ollier, né? Fundador do seminário sulpiciano na França, que gerou vários santos, como São Luís Grignon de Montfort, São João Euler, né? E outros. Ele vai dizer que crucificar a carne é atar, garrotar, sufocar interiormente todos os desejos impuros e desordenados que sentimos em nossa carne. É mortificar, crucificar a carne é mortificar os sentidos exteriores que nos põem em contato com o exterior, que estimulam em nós os desejos perigosos. Então, realmente, é mortificar um pouco a visão, a audição, fechá-los para as coisas que estimulam a sensualidade. E isso é mortificar. E essa obrigação de mortificar o prazer é tão imperativo, né, que dela depende muitas vezes a nossa própria salvação. Ou mortificamos ou corremos o risco de nos perder. São Paulo vai dizer aos romanos: de fato, se viverdes segundo a carne, haveis de morrer, mas se pelo Espírito mortificardes as obras da carne, vivereis. Veja que São Paulo fala exatamente disso, que se não mortificarmos as obras da carne, haveremos de morrer, ou seja, nos perdermos eternamente. No entanto, essa luta para ser completa, essa mortificação e esse domínio sobre nós mesmos contra a concupiscência da carne, né, muitas vezes não basta renunciar aos prazeres maus. Isso é mandamento, é de preceito. Né? Temos os mandamentos lá: não cobiçarás a mulher do próximo, e também os mandamentos contra a fornicação, contra o adultério, etc. Né? Vai dizer no livro do Eclesiástico que quem ama o perigo, nele perecerá. E o que significa isso? Vejam, se eu sei que eu já tenho uma inclinação para beber muito, se eu vou tomar uma latinha de cerveja, não consigo parar e acabo tomando 2 dúzias, então provavelmente é melhor não começar, porque senão já estou me colocando numa situação de perigo. Por isso que às vezes é tão importante o conhecimento de nós mesmos. E, igualmente, se é uma pessoa com uma libido muito alta, né, que se estimula por muito pouca coisa, também deve evitar ambientes propícios a esse estímulo, né? E até mesmo, como já falamos, com músicas, com cenas em que a sensualidade se faz mostrar, né? Isso é brincar com o perigo. Se sabemos que podemos correr o risco de cair em pecado, então devemos evitar. É preciso ainda privar-se de alguns prazeres lícitos para fortalecer a vontade dos atrativos. E isso, privar-se de alguns prazeres lícitos, faz com que nos fortaleçamos e saibamos dominar quando a tentação é maior. Então, por isso, tantas as vezes, é recomendável, por exemplo, o jejum, porque comer não é pecado, é até uma necessidade. No entanto, às vezes nos impomos algum sacrifício nesse sentido, que tem diversos benefícios, como falaremos mais adiante, mas um deles é fortalecer a nossa vontade. Porque no início é bastante difícil, somos tentados a todo instante, né? Esquecemos durante o dia o jejum, como acontecia comigo mesmo, né? E mais tarde vamos ficando fortes e sabemos nos dominar mais, e também fica mais fácil. E sabendo nos dominar em alguma coisa, aprendemos a nos dominar em muitas outras. Por isso que o benefício é geral, o benefício é da vontade que se fortalece. Então conseguimos fazer coisas mais árduas, fazer privações mais árduas, mais difíceis, tudo porque a nossa vontade está fortalecida. Temos mais força para deixar a preguiça, etc, etc. A vontade fortalecida faz com que nós nos dominemos mais facilmente. Né? E quem saboreia tudo que é permitido, sem nenhuma restrição, está a um passo de cair, né? Um pecado mais grave. É como que andar na beira de um abismo. Você está sempre andando na beira do abismo, uma hora dá um escorregãozinho e cai. Então, é por isso que muitas vezes é bom nos privarmos de certas coisas, prazeres ilícitos, que não são pecado, como, por exemplo, mesmo ouvir música. Né? Não que devamos sempre deixar de ouvir músicas, mas aquelas que já são profanas, por exemplo, podemos oferecer isso como sacrifício. Hoje eu não vou ouvir. Ou, por exemplo, deixarmos de acessar a internet um dia, ou o WhatsApp. Tudo isso você se policia, impõe uma restrição a você mesmo, e com isso fortalece a vontade e começa a ganhar força sobre o pecado, sobre aquilo que é realmente pecaminoso. Por isso que não é só combater aquilo que é ilícito, mas também adicionar a isso uma renúncia às coisas lícitas para fortalecer a vontade. Bom, depois temos a concupiscência dos olhos. Né? A concupiscência dos olhos, ela compreende 2 coisas. A curiosidade doentia, e o amor desordenados pelos bens terrenos, ou seja, nesse caso é o pecado da avareza. Né? Queremos ter.
Primeiramente falando então da curiosidade doentia, trata-se de um desejo imoderado de querer ver, de ouvir e de saber o que se passa no mundo. Queremos saber tudo, né? E por mera curiosidade, né? Ou até por vaidade, para querer mostrar-nos os outros que sabemos, que conhecemos. Não há, nesse intuito, nenhum proveito espiritual. Muito pelo contrário. Enchemos a nossa cabeça de coisas vãs, desperdicemos um tempo precioso que poderíamos estar fazendo obras ou em oração, ou lendo coisas espirituais, ou, enfim, até nos alimentando com coisas espirituais, né? Mas acabamos optando por um conhecimento frívolo, né? Que não nos traz nada. Muito pelo contrário, né? Além disso, povoa a nossa memória, a nossa imaginação, com uma série de coisas que depois só produzem mais distração na nossa oração, só produzem mais preocupações, etc., né? E não nos trazem bem algum. Essa curiosidade doentia às vezes vai além ainda, né? Que vai até a querer saber adivinhações do futuro, né? Como cartomantes, cartas de tarô, enfim, que a gente pretende saber às vezes coisas secretas, né? Cujo Deus reservou para si esse conhecimento, né? No fundo, querer saber coisas do futuro é uma espécie de não confiar na providência divina. É uma falta de confiança no abandono à vontade de Deus, ou seja, a fé mais pura é abandonar-se na graça de Deus e ter essa certeza de que Ele cuida de nós. Tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. Não há necessidade de querer conhecer o futuro, adivinhar o futuro. Antes isso nos traz, às vezes, muitos problemas e preocupações. Bom, para combater essa vã curiosidade, é preciso, primeiro, lembrar-nos que fomos criados para a imortalidade. Tudo aqui é passageiro e por isso não merece que fixamos a atenção nisso, né? Que prendamos a nossa atenção. Então, a figura desse mundo passa, né? Só Deus permanece. O céu, que é a eterna posse de Deus. Né? Então, só a vida eterna e a posse de Deus eterna que permanece. Tudo passa. Então, não adianta querer saber tantas coisas, disso não levaremos nada, e tampouco ajudamos outras pessoas e nem a nós mesmos com esse excesso. Então, tantas coisas que às vezes nos ocupamos. Né? As pessoas querem saber da vida dos outros, querem apenas para fofocar depois, os homens querem ver um jornal atrás do outro na televisão, e mais futebol, querem saber tudo, todos os detalhes, etc. Não que não possa assistir um jogo de futebol, não que não possa ter uma boa conversa com outra pessoa, mas essa curiosidade doentia, apenas para saber, e que é muito mais fruto de uma vaidade que vem do egoísmo, né? Que vem do orgulho. São Paulo vai dizer na primeira carta aos Coríntios: julguei não saber coisa alguma entre vós, senão Jesus Cristo e Jesus Cristo crucificado, vai dizer ele. Então, o que importa mesmo é crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é o mais importante para a nossa vida, o mais salutar, o que vai nos ajudar. Então, a segunda forma da concupiscência dos olhos é o amor desordenado pelo dinheiro, né? A avareza. Às vezes o dinheiro é um meio para adquirir bens que proporcionam prazeres ou honras, né? Ele não é feito só, ele não é usado apenas para satisfazer as nossas necessidades, mas acaba sendo isso, para conquistar bens e honras, tá? E, outras vezes, as pessoas se apegam ao próprio dinheiro, né? Tipo contemplar, palpar, olhar saldo da conta corrente, olha quanto dinheiro eu tenho, né? Para sentir com essa posse que existe uma certa segurança, né? Tem uma passagem do Evangelho do homem que teve excelentes colheitas e mandou construir então celeiros maiores e disse para ele mesmo: agora regala-te, né? Esbanja, que agora você tem muito. Então, e Jesus disse: vai, insensato, ainda hoje Deus te pedirá conta da tua vida. Então, essa avareza propriamente dita de querer ter um tesouro, né, para se sentir seguro, é muito contrária aos ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Nos dois casos, né, em que é usada para adquirir honras e bens, ou pelo próprio prazer de ver um montante de dinheiro em nossas mãos, é um desejo moderado, né, que é fonte de muitas fraudes, injustiças, é fonte de muitas divisões, quantos crimes, corrupções, né, como hoje estamos vendo tanto na sociedade, tudo por conta do dinheiro. Né? O dinheiro hoje quase que manda na sociedade, além de todos os outros prazeres, mas o dinheiro muitas vezes está acima de tudo. E Jesus vai dizer no Evangelho de Mateus, né? Não podeis servir a Deus e o dinheiro. Então, em relação ao amor desordenado dos bens, que é ter dinheiro para possuir mais bens, é bom ter presente que a riqueza não é um fim, mas é um meio que a providência nos dá para suprir as nossas necessidades. E o que são as necessidades? Necessidade de moradia, necessidade de alimentação, necessidade para a saúde, né? E necessidade até para a educação, e ficamos mais ou menos por aí. Né?
às vezes uma outra necessidade particular. Então, na verdade, a partir do momento que passamos a sobrar um pouquinho, e devemos até nos esforçar para isso, é bom que se separe uma boa parte do que sobra para contribuir com os que têm necessidade, para dar esmolas, ajudar as pessoas mais necessitadas, carentes, que às vezes estão numa situação muito delicada. Jesus vai dizer no Evangelho de Mateus: ajuntai para vós tesouros no céu, onde não se consomem nem as traças nem a ferrugem, e os ladrões não furtam nem roubam. E também, no mesmo Evangelho, no versículo seguinte: porque onde está o teu tesouro, lá está também o teu coração. Se nos apegamos ao dinheiro, o nosso coração está lá, não está em Deus, está na riqueza. E o remédio para isso tudo, e na verdade para que sejamos santos, é preciso praticar a pobreza evangélica. Podemos sempre nos desapegar a esse atribão. Agora queremos ser santo, há necessidade da prática da pobreza evangélica. Conforme as possibilidades de cada um, o padre Tanqueray é bastante radical nesse sentido e vai dizer que isso pode ser feito de 3 formas. Primeiro, que é a própria recomendação de Jesus: se queres ser perfeito, vai e vende tudo que tem, dá aos pobres e siga-me. E muitos santos o fizeram assim e tornaram-se santos. A segunda opção é pôr tudo em comum, como certas congregações. Tem tudo em comum. Não vive uma extrema indigência como São Francisco de Assis, mas nada lhes pertence, tudo é posto em comum. A terceira forma é conservar a propriedade sem usufruir dela, não dispondo senão conforme a orientação de um diretor espiritual. Ou seja, é aquilo que São Paulo vai dizer: usar deste mundo como se não usasse, porque a figura deste mundo passa. Então é colocar, e tantos outros, por isso tivemos até pessoas ricas que foram santos, como São Luís IX, o rei da França, era rico, mas no entanto se comportava como pobre, não procurava usufruir dos bens que possuía. De qualquer forma, seja como for, é preciso que o coração esteja desapegado das riquezas. Como diz Jesus, repito, não podeis servir a Deus e a riqueza. Ou vamos amar um, ou vamos amar a outro. É a única forma, desapego das riquezas é a única forma de podermos voar para Deus, de crescer espiritualmente. Hoje é o que tínhamos, por enquanto. Na semana que vem falaremos sobre o orgulho, a soberba da vida, que é a terceira forma da tríplice concupiscência. Agradeço a todos a atenção. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Salve Maria, nossa mãe. Muito obrigado pela atenção.